noite, irmãos, graça e paz, amém? Amém. Muito bom a gente se reunir, como igreja do Senhor, como um povo que serve a Deus, para a gente celebrar o que o Senhor tem feito, e talvez se você já tem algum tempo de caminhada cristã, talvez você tenha vivido uma certa nostalgia boa, Eu estava aqui lembrando de quando na infância a gente cantava essas músicas, e de vez em quando a gente precisa se lembrar da grandiosidade do que Deus já fez por nós, daquilo que Deus já trabalhou nas nossas vidas, nos mais diversos aspectos, Então que bom que a gente está aqui hoje, celebrando esse tempo, relembrando alguns fatos da nossa história, porque Deus tem sido muito bondoso, tem cuidado da gente, tem falado com a gente das mais diversas maneiras, não é isso? Quero dar boas-vindas a todos os nossos convidados, a você que está vindo aqui a nos visitar. Fique em casa, sinta-se à vontade no nosso meio. A gente é família de Deus e quer que você se sinta o mais à vontade e acolhendo possível, ok? Irmãos, a gente tem nos últimos 5 domingos, nos últimos domingos desse mês, nos domingos do mês de julho, a gente tem meditado sobre o tema mudando o jogo. Porque a gente entende que nós precisamos mudar o jogo da nossa vida, da nossa história, numa série de aspectos. E 2 histórias têm dirigido a gente, 2 histórias têm conduzido nossa meditação, 3 na verdade. Primeiro, nós começamos falando da ideia de que na Copa do Mundo, o Brasil foi para a Copa do Mundo com a missão de mudar o jogo. Porque há 4 anos atrás o Brasil saiu envergonhado da Copa. Em 2014 o Brasil saiu extremamente envergonhado da Copa do Mundo. E ele foi para a Copa em 2018 com a missão de mudar o jogo. Só que o fato é que, como vimos, os inimigos, as dificuldades, a falta de habilidades necessárias fizeram o Brasil ser eliminado nas oitavas, quartas? Nas quartas de final ali o Brasil voltou para casa. O Brasil não conseguiu mudar o jogo. Mas outra história, e essa sim uma história positiva que nós temos pensado, paralelo à Copa do Mundo, o Brasil todo e o mundo todo acompanhou o resgate dos meninos que ficaram presos lá, de um time de futebol que ficaram presos lá na Tailândia. Eles ficaram presos alguns dias num contexto extremamente difícil, mas o lado bom disso é que a história deles de fato conseguiu ser mudada. O Brasil não conseguiu mudar a história, mas os meninos da caverna de fato tiveram a história deles mudadas, tiveram a história deles transformadas. E aí eu quero fazer uma pergunta para você. Você conhece esses 2 indivíduos aqui? O indivíduo que está à sua direita, você sabe quem é, sabe? Esse aí pasmem, esse é um homem de 26 anos de idade que a gente olha para ele e chama ele como Menino Ney. Alguma coisa está errada quando a gente chama um menino de 26 anos, um homem de 26 anos de menino. Você sabe que esse Menino Ney, ele foi para a Copa do Mundo com uma responsabilidade extremamente grande. Ele foi vestindo a camisa 10 do Brasil às suas costas, a camisa 10, todo aquele simbolismo, craque do time, e a nação toda estava com a expectativa de que o Menino Ney sairia dessa Copa honrado como aquele que mudou o jogo do Brasil. Só que, para susto nosso, Neymar saiu da Copa extremamente envergonhado, sendo motivo de chacota no mundo todo, como alguém malandro, cai, que não joga o jogo limpo. Agora, você conhece esse indivíduo daqui da sua esquerda? Você sabe quem é ele? Sabe? Se você sabe, você está muito bem informado. O nome dele é Samarn Kunan. Samarn Kunan. Você sabe quem é Samarn Kunan? Ele é o bombeiro. Ele é o tailandês que estava trabalhando no resgate dos meninos da caverna, e foi ele que teve uma importante missão de entrar na caverna mergulhando num lugar extremamente estreito, e ele vai mergulhando na caverna e leva tubos de oxigênio lá para o time de futebol que está lá na caverna. Só que tem um problema. O que acontece com o Kunan? Quando ele está saindo da caverna, ele não consegue voltar, o oxigênio dele próprio acaba,
e Cunã vai morrer então afogado na missão de resgate. Enquanto um saiu da missão que tinha extremamente envergonhado, o outro saiu da missão que tinha extremamente honrado e tido como um herói pelo mundo todo, porque ele ajudou aqueles meninos sobreviverem. Por que eu estou contando a história desses dois indivíduos para vocês aqui? Por que nós estamos gastando tempo nisso? Porque Deus, Ele quer trabalhar e Ele quer mudar situações através de indivíduos. Gabriel, Deus quer mudar as situações, Deus quer trabalhar com a nossa vida usando pessoas, usando indivíduos. Só que agora tem um problema. Quando você tem uma situação difícil, quando você tem um problema, seja em qual lugar for, seja na família, em casa, no trabalho, qual é a sua primeira intenção? Quando você tem um problema em algum lugar, o que você quer fazer com esse lugar? A maioria de nós, quando tem um problema em um determinado lugar, o que nós queremos fazer? Mudar de lugar. Foi essa tentação que me pegou outro dia. Foi essa tentação que veio no meu coração outro dia, quando eu estava despretensiosamente assistindo um jogo de futebol. Aí veio o momento do intervalo comercial da Globo, e aí eu me deparei com esse vídeo aqui que eu quero mostrar para vocês, e veja que sentimento vocês têm quando vocês veem esse vídeo aqui. Só o pastor Tiago vai apagar a luz, você pode soltar esse vídeo. Eu quero que você perceba que sentimento brota no seu coração quando você vê esse vídeo. Eu não sei se você viu esse Globo Repórter aí, mas qual sentimento brota no seu coração quando você ouve falar de um lugar que os portões podem ficar abertos? Qual sentimento brota no seu coração quando você ouve de um lugar que você pode deixar o carro aberto com o seu celular, seu notebook lá dentro do carro, e você volta e o celular e o notebook estão lá? Quando eu vi essa chamada aqui, o que brotou no meu coração foi: partiu Atibaia. Vamos mudar para Atibaia, vamos para lá, porque aqui a gente fica com medo. Para chegar em casa, de vez em quando eu ligo para aqueles guardinhas de moto para ele olhar a gente entrando. Aqui a gente está cheio de medo, você fica preocupado, você está aqui no culto preocupado se você trancou o carro ou não, né? E talvez se ficou um pouquinho mais longe, você perde a paz. E aí eu penso que Atibaia deve ter acabado, né? Porque os ladrões viram e foram para lá. Porque quando a gente se depara com um momento de dificuldade, o que a gente quer fazer? A gente quer mudar de lugar. A gente quer sair da dificuldade, deixar a dificuldade para trás. E aí eu não sei se você sabe, por exemplo, se você vai numa cidade lá de Minas chamada Governador Valadares, o índice de moradores de Governador Valadares que estão mudando, que mudam para os Estados Unidos é extremamente assustador. Pessoas que deixam família, deixam filhos, deixam tudo e vão para os Estados Unidos em busca de uma vida melhor. A moda agora é o quê? Canadá. Né? Cursos no Canadá, oferecem empregos no Canadá, parcelam o valor lá para você ir para o Canadá, porque lá tem segurança, lá tem oferta de emprego, lá tem uma série de coisas boas. Em 2009, eu me assustei aqui em Anápolis, porque eu estava fazendo estágio numa escola, e eu me assustei com o número de crianças, meninos de 6, 7, 8 anos,
que estavam tendo problemas na escola e você ia conversar com os meninos e de repente você percebia que o problema deles era o quê? Anápolis viveu isso. Os pais largavam os filhos e iam para a Irlanda. É um alto índice de moradores aqui de Anápolis que largavam tudo aqui, inclusive filhos pequenos, iam para a Irlanda porque lá tem condições melhores de vida, lá tem condições de ganhar dinheiro, lá tem uma série de condições boas para um monte de coisa. E aí, o que isso quer dizer para nós? Que nós não gostamos de enfrentar os contextos de dificuldade que nós vivemos, nós não gostamos de passar pelas lutas, nós não gostamos de transformar o contexto onde nós estamos, e Deus nos convida não a fugirmos das dificuldades, Deus nos convida não a nós abandonarmos os lugares difíceis onde nós estamos, mas Deus nos convida a nós mesmos sermos agentes de transformação. Porque a coisa mais fácil que tem na hora da dificuldade é o quê? Largar tudo. A cidade está ruim, vamos mudar de cidade. Muda de cidade, a família está ruim, vamos mudar de família. Vamos mudar de igreja, vamos mudar de emprego, vamos mudar de tudo. Mas esse não é o projeto de Deus para nós. O que Deus quer é que a gente tenha a coragem, a força de transformarmos as realidades onde nós estamos inseridos. E esse é um problema porque a gente não gosta de passar pelo desconforto. Para você transformar situações, o que você precisa fazer? Você precisa lidar com aquilo que está desconfortável, com aquilo que está ruim. Se você quer transformar as situações, você precisa lidar com os problemas que você está enfrentando. Se você quer ver as coisas transformadas na sua vida, você precisa colocar a mão na massa, na sujeira, e limpar, e trabalhar, e resolver aquilo que precisa ser resolvido. Não é fugindo que a gente resolve as nossas situações. E quando a gente olha para a Bíblia, nós estamos pensando na história do povo de Israel que ficou 70 anos preso lá na Babilônia. Nabucodonosor invadiu Israel, invadiu Jerusalém, destruiu o templo, destruiu a cidade, quebrou os muros, queimou os portões. Nabucodonosor arrebentou com a cidade de Jerusalém, matou os mais velhos, pegou os jovens e os sábios e levou esses jovens e sábios para a Babilônia. Depois de 70 anos, esse povo de Israel sai da Babilônia e volta para Jerusalém, e eles encontram a cidade destruída, acabada, sem condições de vida. O que nós faríamos? Nós olharíamos para isso e diríamos o quê? Vamos largar essa cidade? Vamos para outro lugar? Não vamos mexer com isso aqui não? Mas houveram 2 homens, um deles que nós temos falado da história dele ao longo desses 4 domingos, um deles chamado Esdras, e o outro chamado Neemias, que esses homens olharam para o contexto difícil e entenderam que o projeto de Deus para eles é que eles transformassem aquela situação. Entendeu que o que Deus queria não é que eles fugissem para um lugar melhor, pelo contrário, é que eles fossem para o pior lugar, e lá no pior lugar trabalhassem pela melhoria da cidade, trabalhassem pela reconstrução do templo do Senhor, e assim acontece. Esdras trabalha reconstruindo o templo do Senhor e Neemias trabalha reconstruindo a cidade. Neemias me chama muita atenção porque ele vai ser o indivíduo que vai atuar diretamente na construção dos muros de Jerusalém. Ele vai juntar trabalhadores, vai conseguir material, ele vai vir sobre Jerusalém e vai trabalhar em Jerusalém reconstruindo os muros. E ele é alguém que tem um emprego bom, não sei se você sabe, mas Neemias é alguém que trabalhava diretamente com o rei do maior império do mundo na época dele. Funcionário público, trabalhava direto com o rei, servindo o rei Artaxerxes. E ele larga o palácio, larga o contexto confortável dele e vai para uma cidade destruída para trabalhar em meio à destruição. E ele transforma a situação ruim numa situação extremamente boa, porque ele consegue reconstruir a cidade, ele consegue reconstruir os muros, e o povo volta a habitar em Jerusalém, e Jerusalém novamente se torna uma cidade viva. Então, gente, tem um detalhe que você precisa entender nesse nosso primeiro momento.
Existem circunstâncias da nossa vida que precisam ser transformadas e elas não serão transformadas a menos que nós tenhamos coragem de enfrentar aquilo que está diante de nós. A menos que nós tenhamos coragem de enfrentar os problemas, de enfrentar aquilo que está ruim. As situações da nossa vida não serão transformadas a menos que a gente tenha força e coragem de chegar e se dispor a atuar onde as coisas estão dando errado. É isso que nos ensina o Neemias. E a pergunta que eu faço, olhando para a vida de Neemias, é como eu posso ser alguém que transforma realidades? Porque eu acho que todos nós tem coisas na nossa vida que nós não gostamos, é ou não é? Todos nós na nossa vida temos coisas que nós não gostamos. Mas por que as coisas que nós não gostamos não mudam? Por que nós queremos que determinadas coisas mudem, mas por que elas não mudam? Muitas vezes as coisas não mudam, a culpa não é do diabo, a culpa não é de Deus, a culpa não é do irmão, a culpa não é do vizinho. Muitas vezes as coisas não mudam por culpa nossa, a atitude que está faltando não é a atitude do outro. Muitas vezes o que está faltando para a nossa vida ser transformada é nós assumirmos o perfil de gente que transforma realidades. É nós assumirmos o perfil de gente que muda as circunstâncias. Mas o que eu preciso para ser um agente transformador de vidas? O que eu preciso para ser um agente transformador de circunstâncias? Quero que você abra sua Bíblia no livro de Neemias. Neemias capítulo 1. E aí você fica com a Bíblia aberta que a gente vai ler alguns versículos ao longo desse capítulo, respondendo a pergunta: o que eu preciso fazer para ser um agente de transformação? Livro de Neemias, capítulo 1, e agora é o desafio achar Neemias, viu? Está na Bíblia aí, tenho certeza que está aí. Esdras, Neemias, Ester, Jó. Salmos, abre em Salmos e vai voltando que você vai chegar lá aí. Livro de Neemias, capítulo de número 1. A gente está se perguntando o que eu preciso para ser alguém que transforma circunstâncias. O que eu preciso para ser um agente de transformação na minha vida? Neemias capítulo 1. Amém? Está escrito assim: no mês de Quisleu, no 20º ano, enquanto eu estava na cidade de Suzã, Anani, um dos meus irmãos, veio de Judá com alguns outros homens, e eu lhes perguntei acerca dos judeus que restaram, os sobreviventes do cativeiro, e também sobre Jerusalém. E eles me responderam: aqueles que sobreviveram ao cativeiro estão lá na província, passam por grande sofrimento e humilhação. O muro de Jerusalém foi derrubado e as suas portas foram destruídas pelo fogo. Eu acho interessante esse detalhe aqui, e guarde sua Bíblia aberta, porque o Neemias, ele tem um cargo extremamente importante na sua vida comum. Neemias é copeiro do rei. Ele é o indivíduo que prova a comida do rei para ver se não tem nada envenenado e depois dá essa comida para o rei comer e não morrer. É alguém de extrema confiança do rei da Pérsia, do rei Artaxerxes. E a pergunta que eu faço para mim é: se eu tivesse um emprego onde eu ganho bem, e Neemias ganhava um alto salário, se eu tivesse um emprego onde eu estou diante da pessoa de uma das pessoas mais importantes do mundo, se eu moro numa casa confortável, se eu moro numa cidade boa, se eu tenho tudo que eu quero ao alcance da minha mão, com o que mais eu me preocuparia além de viver bem? Com o que mais eu me preocuparia além de desfrutar de tudo que o meu dinheiro consegue comprar e dos benefícios que eu consigo adquirir estando perto das pessoas importantes? Com o que mais eu me preocuparia? O fato é que o Neemias, embora ele ocupe esse cargo, embora ele tenha dinheiro, embora tudo esteja certo com a vida dele, o que Neemias faz é se perguntar a respeito do que acontece com a cidade que eu não tenho certeza que ele conhece.
Ele sabe da história, ele sabe que os pais deles vieram de Jerusalém, ele sabe que Jerusalém foi destruída, provavelmente ele nunca foi a Jerusalém, mas quando chega Anani, um dos parentes dele, ou alguém do povo dele, ele olha para Anani e diz o quê? Me conta aí, como é que está Jerusalém? Como é que estão os judeus que voltaram para lá? Como é que está o povo que saiu da nossa terra e foi para Jerusalém tentar reconstruir aquela cidade? O Anani olha para o Neemias e diz o quê? O povo que voltou, eles passam por grande sofrimento e humilhação. O povo lá está sofrendo, Neemias. A situação deles não está boa, porque eles não têm onde morar, eles não têm o que comer, as casas estão destruídas, a cidade está destruída, eles não sabem o que fazer. Mas além disso, Neemias, o muro de Jerusalém foi derrubado. Quando Nabucodonosor entrou lá, Neemias, tudo foi derrubado e eles não reconstruíram até agora. E mais que isso, a cidade não tem proteção porque os portões foram destruídos pelo fogo. E aqui está o primeiro ingrediente se você quer ser alguém que transforma as circunstâncias da vida. Se você quer ser alguém que muda as coisas, a primeira coisa que você precisa saber é o que precisa ser mudado. Se você quer transformar situações, a primeira coisa que você precisa saber é o que precisa ser mudado, é tomar conhecimento das calamidades que assolam a nossa vida e assolam a nós como um todo. Irmãos, eu não sei se você percebe como nós estamos vivendo a vida no modo automático e não estamos pensando mais nas questões que nós, como cristãos, deveríamos transformar. Nós não estamos mais prestando atenção no que nós, como cristãos, deveríamos fazer, por exemplo, na cidade. O que é a cidade para nós? O que é a cidade de Anápolis para nós? Para a maioria de nós, Anápolis é simplesmente um lugar onde a gente transita por essas ruas, mas parece que nós não temos nada a ver com Anápolis. Talvez se você perguntar para um ou outro, ele não faça nem ideia de quem seja o prefeito. Ele não faça nem ideia dos problemas da rua. Nós como cristãos, lembra que há um texto bíblico que diz: orem pela paz de Israel, orem pela paz de Jerusalém. Já viu esse texto? Esse texto não está falando para você orar por Israel lá no Oriente Médio. Esse texto está falando para você orar pelo seu país e pela sua cidade. Não é por lá não, é por aqui. Porque nós, como servos de Deus, como sal da terra, nós temos a responsabilidade de dar sabor para o mundo, de conservar o mundo e de melhorar o mundo que está à nossa volta. A cidade é a nossa responsabilidade, mas sabe por que a atuação do povo de Deus na cidade não é maior? Porque muitas vezes nós não sabemos os problemas que a nossa cidade tem, que o nosso bairro tem, que a nossa vizinhança tem, e a gente vai vivendo, vai passando as coisas alheios a um monte de calamidades que estão acontecendo à nossa volta. Você sabia que Anápolis tem um índice altíssimo de prostituição? Você sabia que Anápolis tem sofrido, graças a Deus nós estamos vivendo um bom semestre, mas Anápolis, o ano passado foi um ano terrível em termos de assassinato dentro da nossa cidade. Você sabia, por exemplo, que o nosso bairro está sofrendo com uma erosão que está comendo uma parte da rua da cidade, do nosso bairro, e a erosão já está chegando perto de casas de gente que frequenta essa igreja. E a pergunta que eu faço é: nós como povo de Deus precisaríamos atuar dentro dessas esferas, mas o que nós fazemos? Nós nem tomamos conhecimento e vamos vivendo a nossa vida despreocupadamente. Mas tá bom, você está falando da cidade, ok, eu estou falando da cidade, mas vamos baixar um pouquinho então. Você sabe os problemas que a sua família precisa mudar hoje? Você sabe as questões que precisam melhorar dentro da sua casa? Sabe por que a gente ora pela nossa família? Sabe por que a gente ora por nossa casa, mas não vê as coisas acontecendo? Porque nós não sabemos o que acontece às vezes com as pessoas com quem nós moramos juntos. Você que tem filhos, você sabe quais são as crises do seu filho?
Você que mora com esposo, esposa, pai, mãe, você sabe quais são os problemas desse esposo, esposa, pai, mãe, você sabe o que está acontecendo com os seus dentro da sua casa, e não adianta a gente querer uma mudança que a gente nem sabe o que é. Eu fico pasmo com a obviedade de Jesus com relação a algumas coisas. Jesus chegava para o paralítico e fazia uma pergunta assim: o que você quer que eu te faça? Que o Senhor cure minha cabeça. Eu sou paralítico, Jesus. O que o Senhor acha que o Senhor quer que eu faça? O que o Senhor acha que eu quero que o Senhor faça? Ele chegou para o indivíduo que estava 38 anos no tanque de Betesda e olhou para esse indivíduo e falou: o quê? Você quer ser curado? Gente, mas que falta de inteligência de Jesus, não? O cara está lá, 38 anos, para ver se vem um anjo, agita uma água, ele pula dentro, o cara nunca consegue pular. O que esse camarada quer? Ser curado. É lógico, mas por que Jesus pergunta isso? Sabe por que Jesus pergunta? Jesus pergunta para ver se o próprio indivíduo sabe quais são as suas reais necessidades. Jesus pergunta para ver qual problema tem afligido a vida daquele indivíduo na visão do próprio indivíduo. Às vezes a gente está querendo mudar coisas da nossa casa que nós não sabemos o que é. Então vai um ponto aqui para você. Você quer transformar a sua casa, você quer transformar a sua vida, você quer transformar a sua cidade, você quer transformar a sua família. O primeiro ponto é você saber o que precisa ser mudado lá. O primeiro ponto é você saber o que precisa ser mudado dentro da sua casa. Agora, você está falando da minha casa, ok. Mas e em você? Você sabe o que precisa ser mudado em você? Você sabe quais são os seus pecados, você sabe quais são as coisas que Deus não está se agradando de você, você sabe o que tem amarrado sua vida num poço sem fundo, você sabe o que tem puxado a sua vida para baixo, impedido você de viver tudo que Deus quer que você viva, você sabe o que está atrapalhando você a ser um servo de Deus melhor, você sabe o que está atrapalhando você a ser alguém melhor para a sua casa, para a sua família, para tudo que diz respeito à sua vida, você sabe o que está atrapalhando você hoje. Por que eu estou falando isso, gente? Porque nós vivemos a vida de forma irrefletida, sem saber de fato o que precisa mudar em nós. Você já viu como é que a gente ora? Gente, crente se você não é crente, eu vou contar um segredo para você aqui, como é que crente ora. De vez em quando a gente faz uma oração, e a gente fala assim, vamos nos reunir aqui na frente para nós orarmos. Primeira coisa, se crente reuniu em algum lugar para orar, você não precisa falar nada, eles vão fazer uma roda e dar as mãos, porque a gente gosta de dar as mãos uns para os outros. Mas mais que isso, aí você vai dar a liberdade do seguinte, olha, alguém tem algum pedido aqui para nós fazermos uma oração? O que a gente olha e diz? Eu quero oração pela minha família, eu quero oração pelo meu trabalho, eu quero oração. O que a gente está fazendo? A gente está falando a área que a gente quer, mas a gente não tem coragem de dizer especificamente, olha, o que eu preciso de oração por isso. Já viu como é que a gente confessa pecados? A gente olha para os pecados e diz, Senhor, eu sou pecador, então perdoa todos os meus pecados. Mas sabe por que a gente faz isso? A gente faz isso para não ter que pensar nas coisas que são ruins em nós. A gente faz isso para não ter que pensar nos nossos defeitos e naquilo que é feio em nós e naquilo que desagrada tanto a nós quanto a Deus. A gente tem dificuldade de pensar de forma específica. E é por isso que as questões não mudam, porque a gente não sabe em qual frente batalhar. O Neemias, ele é um agente de transformação, porque quando ele vai para Jerusalém, Neemias sabe exatamente o que precisa fazer. Ele chega em Jerusalém e diz, o que eu vou fazer lá é ajudar o povo, porque o povo está sofrendo humilhação. O que eu vou fazer lá é reconstruir o muro, porque o muro foi derrubado. O que eu vou fazer lá é reconstruir os portões, porque os portões foram queimados. O que eu vou fazer lá está bem claro, específico, eu não vou ficar perdendo tempo com outras coisas. E a pergunta que eu faço para você é, você sabe o que precisa ser mudado na sua vida hoje? Você sabe quais são os seus pecados?
Você já parou para pensar como é que está a sua relação com Deus? Você já parou para pensar como é que está o seu coração com relação ao Espírito Santo, que nós acreditamos ser uma pessoa? A primeira questão é essa, a nossa mente precisa ser alcançada por Deus a ponto da gente ter noção do que precisa ser transformado em nós. Mas não basta só ter as questões chegarem à nossa mente. Olha só o que acontece com o Neemias no versículo 4. Versículo 4 aí de Neemias capítulo 1. Quando eu ouvi essas coisas, sentei-me e chorei. Passei dias lamentando-me, jejuando e orando ao Deus dos céus. Sabe o que aconteceu com Neemias? Quando a mente dele foi clareada com relação à situação de Jerusalém, o que ele soube de Jerusalém alcançou também o coração dele. Não basta a gente saber o que precisa ser mudado, mas a gente precisa sentir um santo remorso, uma santa necessidade de mudança, uma santa vontade de não vivermos mais do jeito que nós estamos. Quando Neemias soube o que está acontecendo, gente, olha só o que acontece, ele senta e chora. Ele não ouviu aquela informação simplesmente como uma informação qualquer, mas aquilo mexeu com o coração do Neemias, aquilo atingiu o coração dele em cheio a ponto dele sentar e chorar. Mas mais do que isso, passei dias, não foram horas, eu passei dias lamentando, orando, jejuando e orando ao Deus dos céus. Vem cá, você tem tido orações respondidas? Com relação aos problemas que precisam ser mudados, você tem tido orações respondidas? Você já lamentou alguma vez diante de Deus por alguma coisa que te faz sofrer? Já lamentou? Mas o que é lamentar? Lamentar, gente, não é aquela questão de murmurar, né? Tem gente que murmura, não lamenta. Se você convive com uma pessoa que murmura, você sabe muito bem como é chato estar perto de alguém murmurador, não é? A pessoa fala mal de tudo, nada está bom, ela reclama pelo fato de reclamar. Lamentar não é reclamar por reclamar. Lamentar é quando você coloca toda a dor do seu coração. É quando você coloca todo o sentimento do seu coração e expressa isso como um lamento ao Senhor. Expressa isso como uma oração ao Senhor. É quando o peso que você está carregando, esse peso, ele vem munido, molhado, com todo o sentimento, com todo o desejo de viver uma situação diferente, e você chega diante de Deus e fala: Deus, o que eu queria, Pai, o que eu preciso, Pai, é ver minha família melhor, o que eu preciso é ver minha vida cheia do Teu Santo Espírito, o que eu preciso é ter uma cura na minha vida. Isso é lamentar. É quando você coloca todo o sentimento do seu coração para fora, expressando para Deus exatamente aquilo que você quer. O que o Neemias está fazendo é isso. Ele lamenta, ele coloca sentimentos nas orações dele, e mais do que isso, ele jejua e ora. E as orações do Neemias aqui, alguém que está chorando e está lamentando, não faz as nossas orações corriqueiras. Porque às vezes a gente ora simplesmente pelo fato de orar. A gente ora para cumprir um ritual. Eu vou orar, porque se algum dia alguém perguntar para mim: você ora? Eu oro 3 vezes por dia. Quando eu levanto eu falo: Senhor, obrigado por esse dia, abençoa meus passos, amém. Na hora do almoço eu paro e digo que: Senhor, obrigado por essa comida, em nome de Jesus, amém. Senhor Jesus, obrigado por mais um dia de trabalho, em nome de Jesus, amém. Gente, não é esse tipo de oração decorada que a gente faz, não. Jejuar e orar é você abrir o coração para Deus, contando para o Senhor, incomodando o Senhor, entre aspas, com relação àquilo que você está passando. É você colocar sentido nas palavras que você diz, toda a sua mente, o seu coração com relação àquilo. Nós perdemos a capacidade de lamentar, gente. É triste ver que as situações estão se tornando normais. Algumas coisas que não são normais estão se tornando normais na nossa vida cristã. De repente a gente vai se acostumando com os delitos, pecados,
a gente vai cometendo pecados, e a gente vai achando que está tudo normal. De repente a gente vai vivendo uma vida seca, sem a presença do Espírito Santo, sem sentir Deus, sem ouvir a voz de Deus através da palavra, sem ter momentos de oração, de relacionamento com Deus, e de repente a gente vai achando isso normal, não lamenta, não chora. De repente a gente vai vendo a situação do Brasil do jeito que está e não tem capacidade de orar. De repente a gente vê a igreja até numa situação de dificuldade e o nosso coração não se comove mais. Nós vivemos uma época de corações duros, de corações que não são afetados mais pelas doenças dos outros, não são afetados mais pelas crises que nós passamos, não são afetados mais pelos problemas que estão à nossa volta, porque nós achamos tudo normal. Ver alguém assassinado, isso é normal, sabe por quê? Porque toda hora no WhatsApp, se você participa de determinados grupos, tem lá um cadáver, um assassinato, alguma coisa lá chegando, você fala, não, alguém que morreu é só alguém que morreu, é normal. Uma vida sem considerar Deus é normal, afinal de contas, quem é que tem tempo para pensar em Deus? Quem é que tem tempo para se relacionar com alguém que eu não tenho certeza que ele existe ou não? A gente vai vivendo como se fosse uma coisa normal, mas tem coisas que não são normais, gente. Tem coisas que não são do dia a dia, não são da vida, não são corriqueiras. Há coisas que eu faço, que eu preciso parar e pensar, Deus não se agrada disso, isso não é uma coisa normal. Há situações que nós vivemos, que nós precisamos parar e pensar, isso não é o projeto de Deus para mim, para minha família, para minha casa, nem para tudo que diz respeito a mim. A gente precisa nisso. E eu percebo que ao longo da Bíblia, especialmente na relação com Deus, a Bíblia é cheia de incentivos para nós lamentarmos pela nossa relação com Deus. Existem 3 lamentos que eu separei para nós aqui hoje. 3 incentivos que a Bíblia nos dá a respeito da sensibilidade. Lá no livro de Joel, capítulo 2, verso 17, diz assim, que os sacerdotes que ministram perante o Senhor chorem entre a porta do templo e o altar, orando, poupa o teu povo, Pai de amor. Não deixa o teu povo experimentar a destruição. Não deixa o teu povo viver a amargura de dias sem o Senhor. Não deixa o seu povo chegar no dia do Senhor, no dia final, sem que esse povo esteja cheio da sua presença, sem que esse povo esteja cheio do Senhor. Sensibilidade com relação ao Espírito, mas mais que isso. Isaías capítulo 64, versículo 1, o profeta Isaías olha para Deus e diz, se fendesses os céus e descesse. Se os céus fossem abertos e a sua presença descesse sobre nós. Se o Senhor viesse sobre nós. Salmo 42, versículo 1, como a corça anseia pelas águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus, a minha alma tem sede do Deus vivo. Quando poderei entrar e me apresentar diante de Deus? 3 textos, 3 homens diferentes, olhando para Deus e dizendo, Deus, nós não podemos viver sem o Senhor, nós não podemos viver sem sua presença, nós não podemos viver sem te sentir, nós não podemos viver sem te conhecer, nós não podemos viver sem estar diante do Senhor e com o nosso coração cheio do Senhor. E a pergunta que eu faço é, das orações que você fez ou faz, quantas dessas orações têm um clamor para que Deus seja presente, real e vivo dentro da sua vida? Porque as situações só serão transformadas quando o nosso coração for movido, quando o nosso coração se estremecer e quando o nosso coração entender que a maior necessidade da nossa alma é a necessidade por Deus. A maior carência que nós temos é a carência por Deus. Nós não estamos experimentando mais transformações porque o nosso coração não tem desejado mais transformações.
Porque o nosso coração está como um coração de pedra, que não sente mais, que não se incomoda mais com nada. Quando a gente olha para a cidade, não vê os problemas da cidade, sabe o que está por trás disso? É que a gente não tem mais coração para se preocupar com a cidade. Quando a gente olha para a família e não está chorando por causa disso, é porque o nosso coração se tornou insensível. Quando a gente olha para a igreja e não vê as transformações e não chora pelas transformações que tem que acontecer, é porque o nosso coração se tornou um coração de pedra. Quando a gente olha para a nossa vida e se acostuma a não sentir Deus, alguma coisa está muito errada em nós. Eu tenho feito uma oração ultimamente que diz respeito à filosofia do que nós fazemos quando a gente vem aqui. A minha grande expectativa é que quando a gente se reúne aqui, que não seja um simples evento, mas que seja um momento de revelação de Deus. A minha expectativa é que quando o louvor canta, não seja uma mera apresentação artística, mas seja nossos corações gratos ao Senhor, expressando louvores e adoração ao Senhor. A minha expectativa é que quando você me ouve falando aqui, não seja simplesmente uma palestra que diz respeito à motivação, instrução ou qualquer coisa nesse sentido, mas a minha expectativa é que quando eu falo aqui seja Deus me usando e Deus falando com você através da palavra que é lida e pregada, e nós não podemos nos acostumar com qualquer coisa diferente disso. Nós não podemos nos acostumar com esse ambiente, ser simplesmente uma reunião que a gente vem, senta, uma reunião legal muitas vezes, ou chata outras vezes. Nós não podemos nos acostumar com isso, mas essa reunião precisa ser um tempo onde a gente sabe que vai encontrar irmãos, e encontrando irmãos, a gente vai juntos desfrutar da presença do Senhor, que quer trabalhar nas nossas vidas e que quer nos usar como agentes de transformação numa série de lugares aonde Ele tem nos enviado. O que está acontecendo aqui não é simplesmente massagem dos nossos egos, ou não é simplesmente algo só para nossa mente, mas é algo que tem que entrar nos nossos corações. A palavra de Deus, a noção de Deus tem que mudar o que nós sabemos enquanto conhecimento, mas tem que mudar também o que nós sentimos, porque uma das obras do Espírito é nos dar um coração de carne sensível a tudo que está acontecendo no mundo, na nossa casa e na nossa própria vida. Há um tempo atrás, morava em Uberlândia ainda, eu estava numa crise, gente, com relação ao ministério e tudo. E aí eu fui para o centro de Uberlândia, sentei numa praça lá para espairecer a cabeça. E de repente eu comecei a ver uma coisa bonita. Eu vi que um passarinho, ele descia do telhado, vinha voando, pegava um graveto, voltava e colocava o graveto, voltava, colocava o outro graveto lá, construindo o seu ninho. Eu passei uma meia hora olhando aquele negócio lá acontecendo. De repente eu estou assim, nossa, que beleza, um passarinho está aqui, construindo o seu ninho. Meia hora depois, eu não estou exagerando, eu vi que aquele passarinho pegava gravetos, e do lado de onde o passarinho estava pegando gravetos tinha um homem, provavelmente um mendigo lá, jogado lá no meio do mato, né, numa situação terrível, todo sujo, machucado. Eu olhei para aquilo ali e falei, gente, eu consigo me emocionar com um passarinho que constrói um ninho, mas eu demorei meia hora para ver um ser humano na sua miséria. Até que de repente eu estou lá pensando na miséria daquele mendigo que está lá diante de mim, e a crise que me veio foi, eu consegui me impressionar com o passarinho, eu consegui ver a miséria do homem que está lá deitado no mato, mas eu não estou percebendo a miséria que eu estou. E não era uma miséria física,
Mas era uma miséria emocional, porque eu não estava me encaixando dentro de uma série de padrões do lugar onde eu estava. E a grande questão é essa: às vezes a gente tem olhos que veem, a gente vê a imagem, ou seja, a nossa mente é afetada, mas às vezes o nosso coração não pensa nas misérias que estão acontecendo no mundo, não pensa nas misérias que estão acontecendo à nossa volta, talvez ele não pense na própria miséria. Eu posso falar uma coisa com todo amor e carinho aqui? Todos nós somos extremamente miseráveis. Você saiu de casa para ser chamado de miserável hoje. Nós somos extremamente miseráveis, sabe por quê, gente? Porque nós somos pecadores e não conseguimos agradar a Deus. Nós não nos enquadramos no perfil de Deus, daquilo que Deus quer para nós. Gente, já percebeu a profundidade disso? O apóstolo Paulo diz: eu sei o que eu devo fazer, mas o que eu quero fazer não é o que eu faço é o que eu não quero. Quem me livrará do laço dessa morte? Sabe o que Paulo está dizendo? Ele está dizendo: eu sou um pecador e eu não consigo pela minha própria força me livrar do meu pecado. E pecador vai para onde, gente? Para onde que vai pecador? Você está com medo de falar? Pecador vai para onde? Para o inferno. Todos nós carregamos em nós a miséria de que nós estávamos condenados ao inferno. E aí, o que deve mover o nosso coração é o fato de que Jesus Cristo, por sua graça, amor e misericórdia, veio a essa terra e morreu a nossa morte, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu não sei se você se impressiona com isso ainda, o seu coração já ficou duro demais com isso. O nosso coração não consegue se impressionar com a verdade de que todos aqueles que creem em Cristo e Cristo morreu em nosso favor herdarão o céu. Isso deveria fazer a gente glorificar a Deus de pé, né? Como dizem alguns aí, é para glorificar de pé, igreja. Isso deveria fazer o nosso coração vibrar de alegria. A consciência de que nós somos salvos pela graça de Deus. Mas sabe qual é a questão? A questão é que muitas vezes o nosso coração vai endurecendo, a gente não tem mais coragem de chorar, a gente não tem mais coragem de dobrar os joelhos e jejuar por nada. O que põe você de joelhos em oração diante de Deus? O que faz você chorar diante de Deus? O que eu estou perguntando, na verdade, é o que move o seu coração, o que toca o seu coração. Ou seu coração será que está muito duro e não está conseguindo ser tocado por nada mais? Porque se eu quero ser um agente que transforma situações, eu preciso saber o que precisa ser mudado, mas eu preciso sentir no meu coração, com as minhas emoções, a necessidade da mudança. Porque só quando eu entendo e quando eu sinto é que eu tomo o terceiro passo que Neemias tomou. Se você olhar no versículo 11 do capítulo 1 ainda, olha só uma das coisas que Neemias vai orar a Deus é: faze com que hoje o teu servo seja bem sucedido, concedendo-lhe a benevolência deste homem. Nesse tempo eu era copeiro do rei. Sabe o que isso quer dizer? Isso quer dizer que Neemias, ele sabia o que precisava ser mudado, ele sentia o que precisava ser mudado, mas Neemias não ficou só na mente e nas emoções. Neemias agiu, ele tem um plano. Quando ele pede: faze benevolência ao teu servo, Senhor, faze com que teu servo seja bem sucedido hoje. Sabe o que Neemias fez? Neemias chegou para o rei e disse: rei, eu preciso me afastar do meu serviço. Por que, Neemias? Porque eu vou lá em Jerusalém, eu vou trabalhar lá em Jerusalém. Neemias abre mão do conforto, Neemias abre mão do bom emprego, Neemias abre mão da comodidade que ele tinha e vai para o pior lugar que ele poderia ir. Ele está no lugar ruim, ele está no lugar bom. E para onde ele vai? Para o lugar ruim, porque ele entende o que precisa ser feito. E quando chegou lá em Jerusalém, Neemias não ficou dando ordem. Sabe o que Neemias fez?
Neemias saiu, foi ver a situação, conseguiu trabalhadores. Qual foi a última vez? Essa é uma pergunta que eu quero fazer para você. Qual foi a última vez que você viu um milagre de Deus na sua vida? Você consegue? Qual foi a última vez que você viu milagres acontecendo na sua vida? Ou através de você? Você consegue me dizer uma data, um tempo? Sabe por que muitas vezes a gente não experimenta milagres? Sabe por que muitas vezes a gente não está vendo Deus agindo em nós e através de nós de forma extraordinária, Gabriel? Sabe por que muitas vezes Deus não tem feito coisas que nos assombram? Porque Deus, Ele ainda opera milagres e nós não temos dúvidas disso. Nós cremos que Deus opera milagres, mas muitas vezes nós não vemos milagres porque nós não estamos dispostos nos lugares onde os milagres acontecem. Porque milagre não acontece no ar-condicionado do nosso quarto ou sala da nossa casa. Milagre não acontece no conforto do nosso sofá, porque lá não precisa de milagres. Milagres não acontecem onde está tudo certo e tudo correndo bem. Sabe onde é que milagres acontecem? Milagres acontecem onde os muros estão derrubados. Milagres acontecem onde os portões foram queimados. Milagres acontecem onde as pessoas estão doentes, onde as pessoas estão necessitadas, endemoniadas. É nesse local que milagres acontecem. E se nós queremos experimentar milagres, sabe para onde é que a gente tem que ir? Para onde o Neemias estava indo, para o lugar dos muros quebrados, para o lugar dos portões queimados. Porque é lá que necessita do agir de Deus, é lá que precisa da atuação firme e forte de Deus. Meus irmãos, eu fico impressionado comigo, e aí eu não estou falando, não é de ninguém, não é de mim mesmo. Você acha que existem pessoas sofrendo em Anápolis? Tem ou não? Tem. Você acha que existem pessoas sofrendo na perto da sua casa? Tem ou não? Tem. Você conhece alguém, né? Você conhece alguém que está sofrendo, passando por dificuldades, mas sabe por que nós não experimentamos milagres lá? Eu estava pensando nesse texto e estava vendo que está muito difícil de Deus fazer milagre através da minha vida, na minha vizinhança, por exemplo. Sabe por quê? Porque eu não sei quem são os meus vizinhos. A gente chega com os nossos vidros do carro fechado, abre os nossos portões eletrônicos, entra com os nossos carros, fecha os portões e pronto. Eu não entro nas dores nas dores que estão à minha volta, eu não entro nas dificuldades que estão à minha volta. E a grande pergunta aqui veja o que acontece com Neemias, se aconteceria conosco. Neemias, para reconstruir a cidade, o que ele precisava? Ele precisava de madeira, ele precisava de trabalhadores, ele precisava de autorização para viajar, passar por outros reinos. E sabe o que aconteceu? Neemias, capítulo 2, Neemias vai dizer para nós, capítulo 2, versículo 8, Neemias vai dizer como foi que ele conseguiu madeira, como foi que ele conseguiu passagem, como foi que ele conseguiu os recursos para reconstruir o templo. Sabe como foi? Neemias capítulo 2, versículo 8, ele vai dizer: visto que a boa mão de Deus estava sobre mim. Sabe o que Neemias está dizendo? Tudo deu certo porque Deus me abençoou, porque Deus foi comigo, porque Deus me ajudou em todos os aspectos. Sabe o que isso quer dizer? Que toda vez que houver alguém disposto a transformar uma situação, o próprio Deus se encarrega de ir junto com a gente. Toda vez que você se dispuser a trabalhar para ver a sua família restaurada, Deus vai prover os recursos necessários. Toda vez que você se dispuser a ver a sua cidade transformada, o seu emprego transformado, Deus vai dispor os recursos necessários, Deus vai atuar, Deus vai trabalhar, Deus agirá, porque a boa mão do Senhor é sobre nós. E nós não podemos desprezar esse poder, nós não podemos nos acovardar, porque isso está sobre nós. Então o nosso desafio qual é? É irmos diante das questões difíceis e trabalharmos nisso, porque Deus estará conosco.
E isso se aplica também à nossa vida. Sabe aqueles pecados que a gente não consegue vencer? Vá, se disponha a vencê-los, porque a boa mão de Deus estará sobre nós. Faça um compromisso. Vá diante de Deus e diga: Deus, eu quero experimentar essa transformação na minha vida, e Deus estará dando força para você. Porque se tem uma coisa que eu tenho aprendido, gente, é que quem sustenta a nossa vida em todos os aspectos é Deus. Em todos os aspectos é Deus quem sustenta a nossa vida. E se eu contar para você alguns milagres que eu tenho vivido no último mês, mas eu tenho aprendido que essas coisas estão acontecendo por quê? Porque tem havido uma disposição. Você está se dispondo para enfrentar as coisas que precisam ser enfrentadas? Mesmo que você não tenha todas as habilidades, mesmo que você não tenha tudo que é necessário, você está disposto, porque Deus está interessado em usar pessoas que se disponham. A pergunta que ele fez lá atrás para Isaías continua: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? E a resposta do Isaías foi qual? Eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Você quer a transformação da sua família? Então olha para Deus e diga: Senhor, eis-me aqui, pode me enviar para a minha família. Você quer a transformação da sua cidade? Eis-me aqui, Senhor, eu não tenho os recursos necessários, eu não sei bem o que fazer, mas eu estou aqui disposto, envia-me a mim. Você quer ver a transformação da sua vida com Deus mesmo? Diga: Senhor, eu estou disposto aqui, pode vir sobre mim, eu estou disposto diante do Senhor. Porque tudo que nós estamos aprendendo aqui tem uma base. Você lembra das duas figuras lá do começo? O Neymar conseguiu mudar a história dele? Não. Pelo contrário, a história do Neymar ficou pior. O Cunan, o bombeiro lá, conseguiu mudar a história? Ele deu uma contribuição imensa para a história. Mas a verdade é que o Cunan morreu e ele não pode fazer mais nada. O que ele fez está feito. Mas eu quero que você veja a maior bênção da história. Nós estamos ao longo desse mês falando sobre mudar o jogo. Falando sobre mudar o jogo, porque às vezes a gente está em situações que precisam ser mudadas. Porque às vezes a gente está vivendo na nossa casa, na nossa família, situações que nós não gostaríamos de viver. Porque às vezes a nossa vida espiritual está um bagaço, está um jogo perdido que precisa ser mudado. E nós falamos ao longo do mês todo sobre essa questão de como é preciso nós mudarmos o jogo. Mas eu vou dizer uma coisa para você. Na história até hoje, só teve um que teve a habilidade e a força necessária para mudar o jogo. Sabe quem foi? Jesus Cristo. Jesus Cristo foi aquele que mudou o jogo definitivamente. Jesus Cristo foi aquele que mudou o jogo de uma vez por todas. Jesus Cristo foi quem transformou as situações. Jesus Cristo sabia quem nós éramos, e Ele sabe hoje ainda quem nós somos. E porque sabe, Ele sabe que nós somos pecadores. Mas mais do que isso, Ele não só sabia na mente, como Jesus sabia no coração. E Jesus olha para nós e diz: ninguém tem maior amor do que esse, do que dar a sua vida em favor de alguém. E o que Jesus fez? Com o amor que tinha no seu coração, Ele deu a sua vida por nós. Mas mais do que isso, né? E esse é o ponto. Jesus não nos amou apenas na mente. Jesus não nos amou apenas no coração. Jesus nos amou na cruz do Calvário, agindo em favor de nós, colocando a mão na massa de uma vez por todas. Sabe por que Jesus fez isso? Para que agora a gente não viva uma vida despreocupado, sem saber o que realmente precisa ser mudado em nós. Jesus fez isso para que o nosso coração não seja um coração de pedra, mas para que o nosso coração se torne um coração de carne, sensível ao que precisa acontecer, e que a gente chore quando a gente tiver que chorar. Jesus fez isso para mostrar que Ele não ama só de palavras, mas Ele ama de atos, com ações e atitudes. E agora quem segue Jesus também deve agir para que as coisas sejam transformadas no local onde nós estamos. A gente precisa não aceitar
algumas formas de viver as quais a gente vive. A gente precisa não aceitar algumas coisas que estão acontecendo que a gente está julgando normal, mas que na verdade normais mesmo nunca foram. Eu quero terminar esse momento nosso de forma bem simples mesmo, perguntando para você: você sabe o que precisa ser mudado na sua vida? Sabe ou não? Feche os seus olhos aí e fale com Deus. Expresse para Deus o que está ruim na sua vida e que precisa ser mudado. Se você não sabe, através da oração eu gostaria de convidar você a perguntar para Deus mesmo e dizer: Deus, me ajuda a ver como o Senhor vê, me ajuda a enxergar como o Senhor enxerga. Senhor, me ajuda a ter noção do que está errado na minha vida, ajuda a saber, como Neemias soube que os muros estavam derrubados, como Neemias soube que os portões estavam queimados e o povo humilhado. Me ajuda a saber o que precisa mudar em mim, na minha vida, na minha casa. Você tem chorado? O que tem feito você chorar? O que tem feito você chorar? Você tem chorado pelos seus filhos, você tem chorado pela sua casa, você tem chorado pelos seus pecados. E a pergunta é: Jesus foi o homem que mudou o jogo. E Ele mudou o jogo para nos dar forças, para que a gente não viva mais perdido em nossos delitos e pecados, mas na força do Senhor a gente viva para Ele. Hoje é um culto flashback, um culto para a gente relembrar algumas coisas. E eu queria que você relembrasse o tempo que Deus falava com você, o tempo que você sentia a presença de Deus no seu relacionamento com Ele, o tempo que você era empolgado em fazer a obra de Deus. Eu queria que você lembrasse: houve um momento em que você se empolgou, houve um momento em que você amava Deus acima de todas as coisas, houve um momento em que você queria se entregar sem reservas para Ele. Hoje é dia que Deus nos trouxe aqui para nos lembrar disso e dizer para nós: é chegada a hora. Eu estou falando para que vocês saibam, eu estou falando para que o coração de vocês volte a ser um coração de carne, e vocês novamente sintam. E principalmente o que Deus está fazendo aqui hoje, Ele está falando para que a gente mude as nossas ações. Você não precisa abandonar a sua família, você não precisa abandonar a sua vida, você não precisa abandonar a sua igreja, você não precisa abandonar o seu emprego. A única coisa que você precisa é ver como Deus está vendo a situação. A única coisa que você precisa é que o seu coração novamente sinta. Se for tristeza, que seja tristeza segundo Deus. Se for culpa, que seja culpa segundo Deus. Mas que seja algo que mova o seu coração e faça a sua atitude mudar. Deus está chamando a gente para a gente mudar o que precisa ser mudado. Tem muita coisa precisando ser feita na sua casa, tem muita coisa precisando ser feita na sua família, tem muita coisa precisando ser feita na sua vida espiritual, tem muita coisa precisando ser feita na igreja, tem muita coisa precisando acontecer em Anápolis. Mas Deus não vai descer, Jesus não vai descer de novo. O que Ele tem para fazer, Ele fará através de pessoas. E a grande pergunta aqui hoje é se você tem coragem de dizer como Isaías disse: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Eis-me aqui, Senhor, envia-me para minha família novamente. Eis-me aqui, Senhor, envia-me para o meu emprego, envia-me a essa cidade, envia-me para a obra que o Senhor está realizando. Eis-me aqui, Senhor, envia-me para a igreja. Eis-me aqui, envia-me. Envia-me, Senhor, para eu mesmo cuidar da minha vida espiritual, da minha relação com o Senhor novamente. Senhor Deus, nós agradecemos ao Senhor pela Tua palavra que foi lida. Nós agradecemos ao Senhor porque o Senhor tem falado conosco e tem transformado os nossos corações. Pai, nós agradecemos porque, e talvez hoje seja uma noite de contrição e de reflexão mesmo, Pai. Senhor, e quando a gente para pensar em nós,
Há muitas coisas que nós não gostaríamos ou não deveríamos ser, Deus. Senhor, eu não gosto da pouca quantidade de oração que eu tenho, Pai. Eu não gosto da pouca quantidade de leitura bíblica que eu tenho. Eu não gosto, Pai, do fato de que às vezes eu vivo a minha vida e me esqueço do Senhor. Pai, eu não gosto de às vezes estar acostumado com culto, com religião e esquecer que isso aqui é momento do Senhor, é momento que o Senhor fala, é o momento que o Senhor quer se revelar a nós. Pai, eu não gosto que às vezes eu não tenho a paciência necessária dentro da minha casa. Eu não gosto, Pai, porque às vezes eu não tenho a fé diante de algumas circunstâncias, a fé que eu gostaria de ter, Pai, de que o Senhor está conduzindo, de que o Senhor está fazendo. Pai, eu não gosto de às vezes ter que negar o meu eu, negar a minha própria natureza, negar a minha carne, para viver uma vida conforme o Senhor, para viver uma vida que te agrada, para viver uma vida que te honra. Senhor, mas nessa noite, como igreja, eu quero pedir perdão, Pai. Perdão porque às vezes eu ignoro o que o Senhor está falando comigo, mas essa noite foi uma noite que o Senhor trouxe para falar ao meu coração. Senhor, eu peço perdão porque nem sempre eu tenho chorado pelos motivos certos, Pai. Senhor, nem sempre eu tenho chorado pelos meus pecados, nem sempre eu tenho chorado pela miséria. Nem sempre, Senhor Jesus, eu tenho tido a coragem necessária para me confessar, ó Deus, conforme eu deveria me confessar diante do Senhor. Mas obrigado porque o Senhor está gerando contrição nos nossos corações aqui nessa noite. Senhor Jesus, então ajude-nos a mudar as nossas ações, Pai. Ajude-nos a abandonar os pecados. Ajude-nos a assumir as responsabilidades. Ajuda a gente a fazer o que precisa ser feito, Pai, porque eu gostaria que as pessoas fizessem as coisas por mim, mas há coisas que só mudarão se eu agir, só mudarão se eu fizer, ó Deus, porque o Senhor já deu a força necessária, o Senhor já fez o que era necessário lá na cruz do Calvário. Então fala, Senhor Jesus, mas mais do que falar, dá-me coragem para dizer: eis-me aqui, Pai. Para a sexta igreja, eis-me aqui, Pai. Para a cidade de Anápolis, eis-me aqui. Para a minha família, eis-me aqui. Para a relação com o Senhor, eis-me aqui, Deus. Transforma-nos, trabalha em nós, e que a gente experimente transformações, como Esdras e Neemias fizeram as transformações no tempo dele. Como Jesus transformou o mundo, que a gente venha transformar os contextos onde nós estamos, porque o Senhor está nos dando o privilégio de fazer as coisas através de nós, e é isso que queremos em nome de Jesus. Você pode se colocar de pé, vamos cantar essa música orando ao Senhor. Nós amamos, Senhor Jesus. Canta bem forte, com alegria. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser curado, porque tudo que há dentro do meu coração necessita ser. Tudo em nós necessita do Senhor, Pai. Dentro de mim, tudo, Senhor, em nós necessita do Senhor. Tudo que há dentro do nosso coração necessita de transformação.
Que a gente viva essa esperança, experimente isso todo dia em nome de Jesus. Glória a Deus. Pode se sentar. 2 minutos, nós já encerramos. Muito bom, depois de sermos ministrados. Quero dar apenas os avisos.